Boa tarde a todos que nos acompanham. Falando desse projeto que eu protocolei ontem, ele é simples, direto, ataca a ferida. Ele proíbe, acaba com essa história de monetização infantil. Por quê? O Felca, ele fez ali um trabalho corajoso, brilhante, de mostrar como isso acontece. Tem gente lucrando. Tem gente operando isso, garantindo que esses conteúdos de crianças adultizadas, como ele falou, que estão sendo exploradas, sexualizadas, cheguem em pedófilos, cheguem em criminosos. Então, se a gente não entender que essa estrutura está crescendo e está se alimentando porque tem gente lucrando com isso, a gente pode apresentar o projeto que for, aprovar a lei que for, que a situação não vai mudar. Então, o projeto é muito simples. Acaba com essa história de monetização infantil, vídeo, conteúdo, áudio que contenha a imagem de uma criança, não vai poder ser monetizado, não vai servir para enriquecer ninguém. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, Yuri, você sabe que essa é uma luta muito antiga minha. Vou dar 3 exemplos. A gente está há meses tentando pautar esse projeto do senador Alessandro Vieira, que também é simples, certeiro e traz regras mais claras para as crianças nas redes sociais. Uma das coisas que o projeto trata é a questão da verificação de idade. A gente quase pautou esse projeto várias vezes. Toda semana a gente faz o pedido. Por que ele não é pautado? Por pressão, por lobby das plataformas que, infelizmente, querem seguir lucrando com essas crianças que estão ficando viciadas, que estão sendo aliciadas, que estão em contato com criminosos. Alguns meses atrás, eu consegui as assinaturas, foram quase 200 assinaturas, todos os partidos políticos, para a gente ter uma CPI de crimes digitais. Para quê? Para olhar para pedofilia, para olhar para golpe, para olhar para aliciamento de menores, esses grupos que se organizam para promover automutilação, para atacar a escola. Há meses também a CPI está lá na fila para ser instalada, não é instalada. Por quê? Pressão das plataformas. Vou dar um último exemplo. Em 2019, eu apresentei um projeto de lei junto com o senador Alessandro Vieira, pedindo que a gente tenha regulação, que a gente tenha transparência, que o que é crime no mundo físico seja crime no mundo online também. Desde 2019 que a gente não consegue pautar esse projeto. Quem me acompanha sabe, falava com a Débora mais cedo, que eu gosto de projeto aprovado. Eu me orgulho do pé de meia, do absorvente nas escolas, então não é falta de habilidade para pautar projeto. É porque o lobby é pesado, gente. É porque tudo envolve dinheiro. E acho que é isso que a gente tem que ter muita clareza. Quem não viu, por favor, veja, com o vídeo do Felca. De novo, tem toda uma infraestrutura, é pai, é mãe, são os Ítalos Santos da vida que estão ganhando dinheiro, destruindo a infância das crianças, criando conteúdo que a plataforma vai ganhar dinheiro ali porque ele está sendo entregue para criminoso, para pedófilo. Se a gente não aproveitar essa mobilização de agora, que está todo mundo alerta, está todo mundo falando sobre isso, para dar um passo, eu tenho receio de se passar outros 7 anos e a gente não conseguir avançar. Então, minha gente, vou ser muito transparente aqui. A gente precisa aprovar um projeto agora. E é por isso que eu apresentei um novo projeto que é tão mais simples. Acaba com a monetização. Acaba com o incentivo financeiro. Vamos proteger as crianças. E aí que a gente tenha consciência, que a gente tenha coragem de fazer esse debate mais amplo. O que eu quero, enquanto defensora dessa causa, é que o ambiente digital seja mais seguro para as crianças, para mulheres, especialmente para quem está mais vulnerável. Não dá para ter jogo do tigrinho, aposta para criança, não dá para ter conteúdos viciantes, não dá para ter golpe, não dá para você ter promoção de automutilação, entre outras coisas ainda mais horrorosas. E eu tenho receio que esses 30 dias sejam muito. Deputada, obrigada por estar aqui conosco. Bom, eu já vi críticas, argumentos do tipo, não, mas a legislação já existe e se chama ECA. Se cumprirem, se a ECA for cumprida, não precisa de nova legislação. Eu entendo que não seja bem assim, e aí eu queria te ouvir a respeito desse argumento. Débora, sua pergunta ela é fundamental, e eu falei justamente sobre isso em um vídeo que eu publiquei ontem. Vamos, hoje de manhã, é que é muita coisa. Vamos fazer uma diferença. Tem um ator, a atriz mirim, a Bruna Marquezine, quando era novinha. Qual que é a diferença dela, por exemplo, ou de um ator mirim, para o influencer digital mirim? Quando a gente fala do ator, da atriz mirim, de fato, o ECA está sendo implementado. Você tem ali horas máximas de gravação,
No set tem que ter um psicólogo, você tem fiscalização, você tem o quê? Regulação. Você tem regras para proteger a infância. Então, sim, a gente tem um ECA, que é maravilhoso, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele serve para uma CNN, por exemplo, que ele serve para uma TV Cultura, enfim, para TVs de forma geral. Só que essas regras, essa proteção, não existem no ambiente digital. Quando a gente olha para os vídeos da Camilinha, quando a gente olha para essas crianças sendo sexualizadas, sendo exploradas, não tem regra, gente. Não tem psicólogo, não tem hora mínima, não tem nada. Então, é claro que a gente sabe que o ambiente digital ele é mais difícil de regular. Mas TV também já foi difícil, rádio também foi difícil. A gente não pode se esconder atrás disso. Eu vou deixar muito claro. O que é que eu venho defendendo desde 2019? Que a gente tenha toda a liberdade do mundo para se expressar, mas que a gente não use a tela, a rede social, para o criminoso se esconder. Porque hoje em dia, quem quer dar golpe com remédio falso, quem quer dar golpe tirando o seu dinheiro suado que está na sua conta, quem quer ser pedófilo e cometer os crimes mais atrozes do mundo, tem uma vida muito mais fácil por conta do ambiente digital. Vocês nunca vão me ver falando, ah, mas isso aqui é um crime novo. Não, não é. O que a gente precisa ter clareza é isso. Crime é crime. Não importa se o criminoso está atrás de uma tela ou se ele está na rua assaltando alguém. Então, tem ECA, tem que ser implementado, mas o problema é justamente esse. Essas crianças que estão sendo exploradas, elas nunca ouviram falar de ECA, elas nunca ouviram falar dessa proteção que está faltando a elas. Vamos trazer o Pedro Venceslau aqui para conversar também com a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Pedro Venceslau. Boa tarde, deputada. Existem mais de 20 projetos tratando da questão da adultização. Isso costuma acontecer em momentos de comoção no Congresso Nacional. Projetos que vão do PL ao PSOL, passando pelo PSB, o projeto da senhora. É possível construir um acordo entre oposição e governo, bolsonarista, centrão e esquerda, para que se promova um avanço mais consistente de um projeto unificado, a pensar um projeto a outro, para não ficar nesse emaranhado de projetos que muitas vezes acabam, são tantos projetos que muitas vezes acabam não dando em nada, né? Não, com certeza. Como eu falei, gosto de projeto aprovado e nunca aprovei nenhum projeto sem a maioria mais um. Então a gente precisa buscar esse consenso, não é nenhuma escolha que a gente tem. O único alerta que eu faria aqui, Pedro, é que não é qualquer projeto que vai resolver esse problema. Tem muito projeto sendo apresentado por conta da comoção, isso é natural. Mas projetos que você busca o tutano, o assunto principal, e tá lá, é proibida a adultização. Tá, mas assim, beleza. O que isso vai significar na prática? Tem algum vídeo que vai deixar de ser produzido? Tem alguém que vai ser punido por isso? Então, por isso que eu fiz uma escolha de ter um projeto que, sim, ele ofende mais, por assim dizer. Ele mexe com mais interesses, ele coloca o dedo na ferida, mas é dizer, olha, ao invés de a gente ficar dizendo que é crime você adultizar uma criança, que é crime você explorar uma criança, o que a gente sempre soube que é verdade, vamos acabar com a sangria? Vamos ter coragem de entender que as plataformas estão sendo coniventes, pais e mães estão explorando os seus filhos, você tem casas de aposta envolvidas nessa história, redes de pedófilos por uma única razão, se chama dinheiro. Enquanto a gente permitir que essas pessoas, que esses exploradores ganhem dinheiro com a exploração dessas crianças, eles vão dar um jeito. Eles vão continuar saindo. Então é uma provocação que eu faço. Todo projeto é muito bem-vindo. Toda essa comoção, ela faz diferença. Eu comentava com a Débora que eu acho que o Felca, eu espero pelo menos, avançou essa batalha em alguns anos. Chamou a atenção de muita gente, isso é muito importante. Mas, gente, não dá para ser ingênuo. Botar que é proibido no papel não muda nada a vida no dia seguinte. Cortar o dinheiro, dizer que criança não serve para dar lucro, que criança, infância não pode ser monetizada, é a única forma concreta da gente atacar essa rede. Toda vez que a gente quer destruir um esquema criminoso, a gente tem que entender de onde para onde está saindo o dinheiro. Na hora que a gente corta esse cano do dinheiro, aí sim a gente desmonta o esquema. Deputada, para fazer uma última pergunta, até para liberá-la aí conforme o compromisso com a sua agenda e com a sua assessoria, a senhora mesma mencionou numa das respostas aqui a preocupação com liberdade de expressão. E a gente vê que este é um debate que toda vez que se fala em regulação de redes, também se tem uma preocupação sobre liberdade de expressão ou cerceamento de posicionamentos
políticos, ideológicos, dos mais variados. Como fazer essa diferenciação e como fazer com que esta resistência à regulação das redes sociais não impeça a efetivação de algo que é importante, como a senhora disse, o combate a crimes envolvendo crianças e adolescentes, pedofilia e as coisas mais atrozes e bárbaras que tiveram, né, foram para o holofote depois do vídeo do Felca. Yuri, sua colocação é perfeita, porque é isso, né? A gente tem que equilibrar a segurança de nossas crianças, mulheres, pessoas mais vulneráveis, com a liberdade que cada um tem e deve ter de se expressar. E esse foi um dilema, por assim dizer, que a gente conseguiu resolver no nosso primeiro projeto, lá nesse trabalho com o senador Alessandro Vieira, com o deputado Felipe Rigoni, em 2019, que é o quê? Vamos não olhar para conteúdo. Eu não estou preocupada, sendo assim bastante direta, com o que a vovozinha escreveu no post dela no Facebook. Vamos olhar para a infraestrutura, para o algoritmo, para o financiamento, porque senão a gente fica indo atrás da coisinha pequena, que não é o importante. O que eu quero dizer com isso? O que o nosso projeto falava? Ele não falava de conteúdo de fato. Ele dizia, por exemplo, que um conteúdo que é impulsionado, que recebeu dinheiro para ficar circulando, eu quero ter ali o CNPJ que financiou aquele conteúdo. Por quê? Porque na hora que aparecer um perfil falso do Drauzio Varela vendendo um medicamento safado, eu vou ter que saber qual é o CNPJ. Eu vou conseguir saber quem é que está financiando aquele esquema. Outra coisa que a gente pedia, mais transparência no algoritmo. Algoritmo é segredo da empresa, é como ela ganha dinheiro. Mas tem que ter um pouco mais de regra, gente. Por exemplo, uma coisa que a gente defende é que quando você sabe que ali tem uma criança, por exemplo, no TikTok, no Instagram, que o algoritmo que está mostrando os conteúdos para ela não seja viciante. A gente não deveria, como sociedade, achar bom ter uma criança 10, 15 horas na rede social sendo viciada por aquele conteúdo. Então foi um pouco da forma que o mundo todo está encontrando, que é menos foco no conteúdo, no que a pessoa está dizendo, e mais foco no algoritmo. Transparência. Quem é que financia? O que é que o algoritmo está incentivando? E aí, por que essas plataformas estão há tanto tempo sendo contra esse projeto? Porque elas sabem que com essa transparência vai ter menos dinheiro do crime circulando e impulsionando o conteúdo. Com essa transparência, as pessoas vão ter mais receio de colocarem seu dinheiro e a sua cara ali. Então é um pouco do que eu defendo já há alguns anos, foco na transparência, foco no algoritmo, o conteúdo é o menos relevante nessa história, com uma exceção, e aqui a gente tem que concordar. Crime no mundo físico é crime no mundo digital. Você pode dizer o que você quiser sobre o político que você quiser, mas pedofilia segue sendo crime, incitação a ódio segue sendo crime, racismo segue sendo crime, para dar alguns exemplos bem concretos aqui.